A mendiga negra calma bebê chorando e muda a vida do milionário para sempre. Na vibrante metrópole, onde as luzes ofuscavam a solidão, Rafael tentava escapar do peso de sua riqueza. Ele andava pelas ruas mal iluminadas, o céu coberto por nuvens espessas e cinzas, que pareciam refletir sua própria melancolia. A vida pulsava ao seu redor, mas ninguém o enxergava. Ele era apenas mais um milionário perdido em meio a uma cidade que não se importava. Em uma noite insípida, o choro de um bebê cortou o vazio. Era um som agudo, quase sobrenatural, que o fez parar. Rafael olhou ao redor e, por um momento, sentiu um arrepio. O choro parecia vir de uma esquina escura. Ele hesitou, mas a curiosidade o puxou para perto. Ao se aproximar, seu olhar caiu sobre uma mendiga negra, Marta, envolta em um manto pesado de retalhos. Marta tinha uma expressão que misturava dor e sabedoria. Suas mãos calejadas e cheias de história moviam-se com uma ternura mágica. O bebê, uma pequena criatura com... Rafael ficou paralisado, atraído pela conexão visceral entre eles. Era como se algo ancestral e profundo tivesse sido acionado. Como ela faz isso? Pensou ele, enquanto seu coração pulsava de uma forma que não sentia há anos. O que era aquela mulher, que em meio ao sofrimento tocava tão suavemente as feridas da vida? Ela parecia saber mais do que dizia. Você tem seus demônios, milionário, disse Marta, com um sotaque que tinha sabor de lutas e sonhos não realizados. Encará-los pode ser a sua única chance de liberdade. As palavras ressoaram em sua mente como uma sirene clamando por suas feridas escondidas, aquelas que ele havia ignorado por tanto tempo. Mas enquanto Rafael contemplava essa nova direção em sua vida, uma sombra se aproximava. Lucas, seu ex-sócio, cujo olhar traiçoeiro já planejara a ruína de Rafael. Ele se movia nas sombras, manipulando engrenagens do destino, faxineiro de um império que parecia estar desmoronando. Rafael sentiu um nó na garganta e um pá! E o que Rafael estava disposto a sacrificar para proteger essa nova conexão? Seu coração pulsava, a incerteza misturava-se à esperança. O futuro era um emaranhado de decisões a serem tomadas, enquanto olhares da cidade permaneciam indiferentes. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando o choro do bebê silenciou, um ar de tensão se formou, como uma tempestade prestes a desabar. Rafael ainda... Era Lucas, seu ex-sócio, com um sorriso que não prometia nada bom. Ele tinha se aproximado sem ser notado, como uma sombra traiçoeira. Olha só quem eu encontrei, disse Lucas, seu tom divertido como uma faca afiada. O cara mais rico da cidade em meio à pobreza. Pode ter certeza de que isso é uma cena de cinema. A ironia era quase palpável. Rafael sentiu o calor subir ao rosto. Não tinha tempo para isso. Ele queria entender aquela conexão que estava se formando entre ele e Marta. Mas Lucas não parecia disposto a deixar isso passar. Sabe, meu amigo, tudo aqui tem um preço. E você pode não saber, mas o bebê,
Ele é muito mais do que aparenta. Um nó se formou no estômago de Rafael. As palavras de Lucas eram como um eco frio. O que ele queria dizer? Antes que Rafael pudesse reagir, Marta se levantou, um olhar carinhoso voltado para o bebê. Ele é especial, sabia? Mas a voz de Lucas interrompeu a calma. Especial? Você quer dizer? Ele lançou um olhar acusador e sussurrou. Esse não é o filho biológico dela. O chão sob os pés de Rafael pareceu ceder. Espera, o que ele estava sugerindo? Cale-se, Rafael disparou, tentando manter a compostura. Você não sabe o que está dizendo. Mas dentro dele, uma dúvida começou a florescer. Seria possível? O olhar de Marta, tão pleno de amor, agora parecia desfocado, como se uma máscara estivesse se quebrando. Ela não é quem você pensa que é, continuou Lucas, perdendo o ar de brincadeira. Ela vem de um passado que você não quer conhecer. E o bebê? Bem, ele tem que voltar. As coisas estão fora de controle, Rafael. Chega de ilusões. A expressão de Marta se endureceu e por um instante o mundo ao redor dele se desfez. Você não sabe como eu lutei, ela disse, seu tom um misto de dor e força. Eu não sou só uma mendiga. Eu sou uma mãe. E este bebê significa tudo para mim. O silêncio pairou, como se as palavras delas tivessem abrangido todo o cenário. Rafael olhou para ela, sentindo sua própria confusão crescer. Quem era aquela mulher realmente? E o que Lucas pretendia com suas insinuações? Seu coração, que antes pulsava com esperança, agora batia descompassado e cheio de insegurança. Nesse momento, um grito cortou o ar. Um barulho intenso, como se o céu tivesse se rasgado. Um tiro, um pânico instantâneo. Rafael virou-se rapidamente e viu a multidão em desespero, correndo na direção oposta. Uma figura sombria tinha surgido, uma nuvem se aproximando como um pesadelo, trazendo com ela o eco de uma tragédia iminente. Desça, agora! Gritou Lucas, puxando Rafael em direção a Marta e ao bebê. Mas algo dentro de Rafael se agitou. O que estava acontecendo? Ele não podia deixar aquilo se desenrolar sem saber a verdade. A cidade ao redor parecia ter virado um labirinto de caos. E enquanto ele tentava proteger aquela nova conexão, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem ou o que realmente está ameaçando essa nova vida que começava a se formar? No meio do tumulto, enquanto o medo o envolvia, Rafael percebeu que estava prestes a perder não apenas a confiança em Marta, mas também na própria essência de quem ele era. E se tudo ao seu redor fosse uma grande ilusão? A resposta pulsava diante dele, escondida na escuridão. E ele estava prestes a descobrir a verdade, ou ser tragado por ela. O chão sob os pés de Rafael parecia ruir. O tiro ainda ecoava, e a multidão entrou em pânico. Ele olhou para Marta, mas antes que pudesse reagir, Lucas puxou mais para perto dela. Vamos, precisamos sair daqui. Sua voz estava dura, e o medo em seus olhos era palpável. Mas algo dentro de Rafael não queria se mexer. Ele precisava saber a verdade. O que você sabe sobre esse bebê? Rafael gritou, tentando. Os olhares da multidão pareciam pesados, como se tudo estivesse prestes a desmoronar em uma tragédia sem sentido. Marta segurou o bebê com força, seu rosto agora descansando em uma máscara de determinação e amor. O que você está fazendo? Ela olhou de Rafael para Lucas, traduzindo a confusão em clareza. Ele é só uma criança. Você precisa acreditar em mim. Eu não posso. Rafael se virou para Lucas, sua voz subindo em tom. Você deve conhecer algo que não contou. O que está acontecendo aqui? Esse bebê não é só um bebê para ela. É algo mais. Sua mente estava uma confusão de emoções e perguntas não respondidas. Lucas fez um gesto rápido e, numa fração de segundo, algo dorido e intenso cruzou seu olhar. Você não entende, Rafael. Minha vida inteira foi construída em segredos. O que você chama de amizade pode muito bem ser uma armadilha. Um silêncio pesado se formou entre eles,
enquanto as palavras de Lucas se esvaneciam no ar. Marta, quem é essa criança? Rafael finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Ele queria acreditar nela, mas a dúvida o corroía por dentro. Marta, por um momento, hesitou. Ele não é só meu, disse, suas palavras tremulando como folhas ao vento. Ele é meu e seu. Rafael franziu a testa, a surpresa cortando sua mente. O quê? Como assim? Ele precisa entender. Os olhos de Lucas brilharam com uma mistura de alívio e malícia. Eu sabia, disse, dando um passo à frente. Você realmente não sabia? Este bebê, ele é seu filho, e eu sou o único que pode provar isso. As palavras estavam ali, como se uma bomba tivesse explodido em sua mente. O mundo desmoronou. Rafael olhou para Marta e viu algo mais do que dor em seu rosto. Havia um conflito profundo, uma tristeza sombria e uma verdade que pulsava entre eles. Você está mentindo, certo? Não pode ser. Eu não tô, respondeu Marta, seus olhos bem fixos nos dele. Eu queria que fosse diferente, Rafael, mas agora não podemos mais esconder. Essa verdade é a única forma de sobrevivermos. E então, como se o universo conspirasse contra ele, uma nova explosão de caos se iniciou na multidão. A figura sombria que dissera ser o causador do tiro agora estava mais próxima. O que Rafael temia se tornava real. Com o peito apertado, ele sentiu o poder daquela revelação cortar mais fundo do que qualquer bala. As pessoas ao redor gritaram. Suas vozes formavam um turbilhão de pânico. Rafael virou-se para seguir a sombra, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Por que você não me contou antes? Gritou para Marta. Mas sabia que a resposta era complexa, como o amor que agora sentia por aquela criança. Porque eu não sabia se você seria capaz de me aceitar, de nos aceitar, Marta respondeu. E em sua voz havia uma fragilidade que fez Rafael hesitar. Enquanto a realidade o cercava em uma tempestade, era hora de decidir, seguir em frente em busca da verdade ou deixar que aquela revelação os afundasse ainda mais. Ele estava em um dilema sem saída, com a verdade às voltas e o perigo à espreita. A figura no horizonte se aproximava, e junto com ela, um futuro incerto que mudaria tudo novamente. Vamos, precisamos sair, Lucas gritou outra vez. Mas em Rafael a palavra pai ecoava com um peso que ele nunca imaginou carregar. O que exatamente ele faria com essa nova informação? Agora, mais do que nunca, seu coração pulsava febril. Todos estavam vendo. E em meio ao caos, uma pergunta ficou presa em sua garganta. Quem era ele realmente e o que estava disposto a sacrificar para proteger o que restava de sua vida? O chão sob os pés de Rafael parecia ruir. O tiro ainda ecoava. E vamos! Precisamos sair daqui! Sua voz estava dura e o medo em seus olhos era palpável. Mas algo dentro de Rafael não queria se mexer. Ele precisava saber a verdade. Lucas, o que você sabe sobre esse bebê? Rafael gritou, tentando se impor à situação caótica. O pânico em série havia se espalhado como fogo em palha. E a única certeza que tinha era a necessidade de descobrir o que escondiam. Marta segurou o bebê com força, suas feições endurecidas como ferro. O que você está fazendo? Ela trocou olhares entre Rafael e Lucas, tentando justificar a luta que se desenrolava. Ele é só uma criança. Você precisa acreditar em mim. Eu não posso! Rafael se virou para Lucas, sua voz subindo em tom. Você deve conhecer algo que não contou. O que está acontecendo aqui? Esse bebê não é só um bebê para ela. Ele é algo mais. Ele estava cada vez mais confuso e Lucas parecia se divertir com a situação. Lucas fez um gesto rápido e, numa fração de segundo, algo preenchia seu olhar com uma sinceridade cortante. Você não entende, Rafael.
Minha vida inteira foi construída em segredos. O que você chama de amizade pode muito bem ser uma armadilha. Um silêncio pesado se formou entre eles, enquanto as palavras de Lucas se esvaneciam no ar. Marta, quem é essa criança? Rafael finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Ele queria acreditar nela, mas a dúvida o corroía por dentro. Marta hesitou, então, com um novo brilho de determinação, respondeu. Ele não é só meu, disse, suas palavras tremulando. Ele é meu e seu. Rafael franziu a testa, a surpresa cortando sua mente. O quê? Como assim? A realidade começou a se moldar de uma forma que ele nunca imaginou. Os olhos de Lucas brilharam com uma mistura de alívio e malícia. Eu sabia, disse, dando um passo à frente. Você realmente não sabia? Este bebê, ele é seu filho, e eu sou o único que pode provar isso. As palavras estavam ali, como se uma bomba tivesse explodido em sua mente. Rafael ficou estático, olhos arregalados. O mundo desmoronou! Você tá mentindo, certo? Não pode ser! Eu não estou! Respondeu Marta, seus olhos ardendo com uma emoção intensa. Eu queria que fosse diferente, Rafael. Mas agora não podemos mais esconder. Esta verdade é a única forma de sobrevivermos. Nesse instante, o pânico na multidão se intensificou, e como se o universo conspirasse contra ele, uma nova explosão de caos se iniciou. Uma figura vestida de preto, um homem de feições desconhecidas, surgiu de tumulto. Ele disparou um outro tiro em direção a Marta, mas Rafael se lançou à frente, empurrando-a com todas as suas forças. O impacto foi de um ferimento profundo e sangue borrifou a área. Rafael! Marta gritou, caindo no chão. E foi nesse exato momento que o mundo de Rafael virou de cabeça para baixo. No chão, ele viu Marta em agonia, segurando o bebê próximo ao peito. Rafael, cuide dele! A figura sombria pousou os olhos em Rafael, um sorriso sardônico colando nos lábios. Surpresa! Gritou, revelando um colar com uma foto velha de Rafael e uma mulher desconhecida. Uma mulher que ele mal lembrava. Você achou que poderia escapar do seu passado? Rafael sentiu o chão ceder sob seus pés. Quem é você? Ele perguntou, sua voz quase inaudível. O passado busca se vingar, disse o homem, e essa criança é a chave para sua destruição. E então, enquanto Rafael tentava processar a reviravolta, uma sirene de polícia punha sua presença, em meio ao grito estridente da sirene, enquanto a figura desaparecia na multidão. O caos tomava conta, e um novo mundo de incerteza se desdobrava diante dele. Marta, seu corpo agora fraco no chão, olhou nos olhos de Rafael. A verdade precisa ser encontrada. Você é o pai. As palavras dela ecoaram em sua mente, e Rafael foi atingido por uma onda de emoções. Ele estava preso entre a necessidade de salvar Marta e descobrir quem era realmente aquela criança que mudara tudo. O que ele faria agora? Sirenes se aproximavam, mas o futuro ainda era um grande mistério, e uma nova identidade pulsava nas sombras. O chão sob os pés de Rafael parecia desmoronar. O tiro ecoava na sua mente. A multidão em pânico parecia desaparecer. E tudo o que importava agora era Marta. Seu rosto pálido, os olhos cheios de dor. Rafael, cuide dele. Foi o que ela sussurrou, antes de desabar no chão. A fragilidade daquela frase cortando seu coração como uma faca afiada. Ele estava paralisado, a adrenalina fazendo seu sangue bombear. Se agachou, pegando a mão de Marta. Mas olhou ao redor, buscando apoio. Lucas, que estava ali, agora parecia se distanciar. A expressão dele era quase de alívio. Rafael, temos que sair. É perigoso aqui. Mas algo dentro dele não queria se mover. Ele hesitou.
O homem que tinha atirado já desaparecera na multidão, mas Rafael não o estava vendo. Ele via apenas Marta, a luta nos olhos dela, a esperança de que tudo acabasse bem. Marta, por favor, me diga que você vai ficar bem, implorou, a voz trêmula. Ela não respondeu, mas a expressão dela parecia atordoada, como se um turbilhão de emoções estivesse se formando. Então a realidade batia na porta. Lucas estava certo, era hora de partir. Ele se preparou para levantar Marta, quando o homem reapareceu. Agora com um grupo de capangas, a fúria em seu olhar era palpável, e Rafael sentiu um gelo intenso ao vê-lo se aproximar novamente. Olha quem está aqui! Opa, parece que a festa começou. Ele se virou, olhando nos olhos dos capangas, ávidos por ação. Foi nesse momento que ele notou, entre o caos, um outro olhar se destacando. Uma mulher se aproximava. Sua postura firme, como se conhecesse a situação. Silas, o que você está fazendo aqui? A mulher gritou, e a voz dela ressoava como uma batida de tambor no meio do tumulto. Você não precisa disso. A expressão de Silas se endureceu. Ah, você também, Clara. Não vai me parar. Ele tem que sofrer pelas suas decisões. E ela, apontou para Marta, tem que pagar o preço. Uma onda de confusão percorreu Rafael. Quem é você? Conseguiu perguntar sua voz tensa. Clara, a mulher, se aproximou. Seus olhos eram cheios de ardência. Eu sou a mãe da criança! O choque atingiu Rafael como um soco no estômago. As palavras de Clara ecoaram em sua mente. Não, não pode ser verdade! Ele olhou para Marta, desesperado, tentando entender. O que você está falando? A realidade estava se desenrolando diante dele como um filme de terror. Esse bebê é filho do Silas e não seu, disse Clara, com firmeza. E eu estava aqui para impedir que ele fizesse algo que colocasse você e sua vida em risco. A multidão em volta parou, muitos olhares fixos neles. O silêncio era ensurdecedor, e Rafael sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Silas, você mentiu para mim e eu acreditei em você, gritou Rafael, a raiva crescendo como um incêndio. As pessoas ao redor começavam a murmurar. A tensão na atmosfera era palpável. Clara virou-se para Silas, que estava paralisado, como se cada palavra dela tivesse o poder de cortar suas defesas. Sim, Silas, e o que você achou que poderia alcançar? As chamas da verdade agora estavam acesas. Rafael, escute! Silas começou a falar, mas Clara o interrompeu. Ele pensou que poderia mudar a trajetória de nossas vidas, mas não percebeu que isso só traria destruição a todos nós. Rafael ficou ali, sem palavras, chocado. Ele tinha um filho, mas não era seu. O bebê que ele pensou que poderia ser a chave da sua nova vida, agora se desvanecia, uma sombra de um futuro que nunca existiu. Olhando para Marta, percebeu a verdade nos olhos dela. Ela também estava presa em um curso que não controlava. As sirenes se aproximaram, mas nada parecia mais barulhento do que a verdade que agora se desdobrava ali. O tempo parou, todos os olhares voltados para ele. O peso das revelações esmagava seu peito. O que você vai fazer agora, Rafael? Perguntou Lucas, sua voz baixa, quase desinteressada, mas com um toque de curiosidade. Rafael sentiu a responsabilidade crescer. Sabia que não poderia fugir. Havia segredos que agora estavam expostos, e o que ele fizesse a seguir mudaria não apenas os destinos alheios, mas também o seu. O que ele tomaria como decisão agora? Ele não tinha certeza do caminho, mas sabia que não poderia permitir que aquele caos o engolisse novamente.
O futuro parecia uma estrada em ruínas, e no meio daquela tempestade, uma única pergunta o assombrava. Como ele poderia proteger o que restava da sua vida, agora que cada laço que tinha parecia estar se quebrando? O chão sob os pés de Rafael parecia desmoronar. O tiro ecoava na sua mente, a multidão em pânico desaparecia, e tudo o que importava agora era Marta, seu rosto pálido, os olhos cheios de dor. Rafael, cuide dele, sussurrou, desabando no chão, a fragilidade daquela frase cortando seu coração. Ele estava paralisado, a adrenalina fazendo seu sangue bombear. A mão de Clara segurava o bebê com firmeza. O caos à sua volta se transformava em uma tela embaçada, enquanto seus olhos se fixavam nos de Marta. Não, 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 Marta, fique comigo. Ele se agachou segurando a mão dela, uma conexão que parecia frágil, mas real. Rafael, vamos! Gritou Lucas, apressado, puxando-o para longe. Temos que sair daqui. Mas ele hesitou. O pânico no olhar de Marta era inegável. Ela estava perdendo força. O que deveria fazer? Ele precisava saber a verdade. Não, o que você está fazendo? A voz de Marta estava quase inaudível, mas cheia de determinação. Rafael olhou de volta para Clara, e tudo pareceu ganhar um novo ângulo. Quem é você? Insistiu, seu pensamento bagunçado, sem saber se deveria confiar nela. Eu sou a mãe da criança. A afirmação dela foi como um golpe. Rafael sentiu seu mundo tremer sob seus pés. As palavras dela tomaram forma. Ele não podia acreditar. Não é possível. O que você está dizendo? O Silas está mentindo. Essa criança é dele, não sua. Clara disse com fervor, enquanto Marta tentava se levantar, ainda segurando o bebê. O olhar de Rafael se encheu de confusão. Não, não pode ser verdade. Rafael, por favor, escute-a. Mais último esforço, olhou nos olhos dele. Eu sou sua. Sempre fui sua. Mas Silas, ele enganou a todos nós. O homem em questão, Silas, agora quieto, seus lábios se curvavam em um sorriso traiçoeiro. É isso que você acredita? Ele deu um passo à frente, o ar tenso entre eles. Você não sabe nada, Rafael. O que você acha que conhece é só a ponta do iceberg. Silas, se você não calar a boca, eu juro que... Rafael estava prestes a explodir, mas a voz de Clara interrompeu. Ele não está mentindo, eu sei. Seus olhos brilhavam com lágrimas. O bebê é filho do Silas e não seu. Isso nunca foi uma coincidência. Ele precisa disso para obter o poder que deseja, e você foi apenas uma peça no plano dele. A revelação parecia pesada, como se todas as esperanças de Rafael estivessem se esvaindo. Os olhares da multidão giraram, e ele sentiu o peso de julgamentos. Isso não faz sentido. Então por que tudo isso aconteceu? O que está realmente acontecendo? E nesse momento, o caos ao redor cresceu em um rugido. Silas sorriu de forma sinistra. Porque você é o próximo, Rafael. O que você sempre quis, o poder. E você caiu na armadilha. O bebê é a chave para todo esse jogo. Rafael parou, paralisado pelo choque. Clara, agora com lágrimas escorrendo, acusou Silas. Você está usando este bebê para se vingar, mas não funcionará. O desespero havia tomado conta e a tensão no ar era inegável. Eu não vou deixar você levar isso a cabo. Silas estava à beira de um ataque, a fúria tomando conta. E em um movimento brusco, ele se virou e apontou para Marta. Eu sugiro que você leve isso a sério. A escolha é sua, Rafael. O que você quer fazer? Rafael sentiu a pressão crescendo ao seu redor. Ele precisava decidir: voltar-se para Marta e o bebê ou confrontar Silas e seu jogo traiçoeiro. Mas no momento de incerteza,
Tudo em sua vida se desmoronava diante dele. O ar estava pesado com decisões não tomadas. E então, antes que pudesse se mover, o jato de uma moto cortou a cena e uma figura surgiu, toda de preto, passando como um relâmpago. A multidão gritou e os olhares se voltaram. Rafael ficou paralisado, o coração disparado, enquanto a verdade começava a se revelar. "Silas, pare!" gritou a nova figura. E Rafael a reconheceu. Era Ana, uma amiga de longas datas e uma chave que ele nunca pensou que teria. "Você não é quem deveria estar aqui." Silas começou, mas Ana interrompeu, seu olhar fixo do bebê. Era um duelo de verdades que se aproximava, e a presença dela trouxe uma nova onda de tensão. "Os segredos que você guardou precisam vir à tona. Chega de mentiras! É hora de enfrentar as consequências." Rafael sentiu o mundo girar. Ele estava em um redemoinho de revelações, e o futuro agora dependia de como lida com cada uma delas. Uma decisão precisava ser tomada, mas que decisão poderia ser correta em meio a tantas mentiras? O choque da verdade agora pairava, e Rafael sabia que a partir daquele momento nada seria como antes. A vida que ele conhecia se desvanecia, e novos laços no passado estavam surgindo. O que mais ele não sabia? Com tudo prestes a desmoronar, ele se perguntava se poderia reconstruir seus vínculos, ou se a verdade iria destruir tudo o que tinha aprendido a amar. O chão sob os pés de Rafael parecia desmoronar. O tiro ecoava na sua mente, a multidão em pânico desaparecia, e tudo o que importava agora era Marta, seu rosto pálido, os olhos cheios de dor. "Rafael, cuide dele", sussurrou, desabando no chão, a fragilidade daquela frase cortando seu coração. Ele estava paralisado, a adrenalina fazendo seu sangue bombear. A mão de Clara segurava o bebê com firmeza. O caos à sua volta se transformava em uma tela embaçada, enquanto seus olhos se fixavam nos de Marta. "Não, não, não! Marta, fique comigo!" Ele se agachou, segurando a mão dela, uma conexão que parecia frágil, mas real. "Rafael, vamos!" gritou Lucas, apressado, puxando-o para longe. "Temos que sair daqui!" Mas ele hesitou. O pânico no olhar de Marta era inegável. Ela estava perdendo força. O que deveria fazer? Ele precisava saber a verdade. "Não! O que você está fazendo?" A voz de Marta estava quase inaudível, mas cheia de determinação. Rafael olhou de volta para Clara e tudo parecia ganhar um novo ângulo. "Quem é você?" insistiu, seu pensamento bagunçado, sem saber se deveria confiar nela. "Eu sou a mãe da criança." A afirmação dela foi como um golpe. Rafael sentiu seu mundo tremer sob seus pés. As palavras dela tomaram forma. Ele não podia acreditar. "Não é possível! O que você está dizendo?" "O Silas está mentindo. Essa criança é dele, não sua!" Clara disse com fervor, enquanto Marta tentava se levantar, ainda segurando o bebê. O olhar de Rafael se encheu de confusão. "Não, isso não pode ser verdade." "Rafael, por favor, escute-a." Marta, em um último esforço, olhou nos olhos dele. "Eu sou sua, sempre fui sua, mas Silas, ele enganou a todos nós." O homem em questão, Silas, agora quieto, seus lábios se curvavam em um sorriso traiçoeiro. "É isso o que você acredita?" Ele deu um passo à frente, o ar tenso entre eles. "Você não sabe nada, Rafael. O que você acha que conhece é só a ponta do iceberg." "Silas, se você não calar a boca, eu juro que..." Rafael estava prestes a explodir, mas a voz de Clara interrompeu. "Ele não está mentindo. Eu sei." Seus olhos brilhavam com lágrimas. "O bebê é filho do Silas e não seu. Isso nunca foi uma coincidência. Ele precisa disso para obter o poder que deseja e você foi apenas uma peça no plano dele."
A revelação parecia pesada, como se todas as esperanças de Rafael estivessem se esvaindo. Os olhares da multidão giraram e ele sentiu o peso de julgamentos. Isso não faz sentido. Então, por que tudo isso aconteceu? O que está realmente acontecendo? E nesse momento, o caos ao redor cresceu em um rugido. Silas sorriu de forma sinistra. Porque você é o próximo, Rafael. O que você sempre quis? O poder. E você caiu na armadilha. O bebê é a chave para todo esse jogo. Rafael parou, paralisado pelo choque. Clara, agora com lágrimas escorrendo, acusou Silas. Você está usando esse bebê para se vingar. Mas não funcionará. O desespero havia tomado conta e a tensão no ar era inegável. Eu não vou deixar você levar isso a cabo. Silas estava à beira de um ataque, a fúria tomando conta. E em um movimento brusco, ele se virou e apontou para Marta. Eu sugiro que você leve isso a sério. A escolha é sua, Rafael. O que você quer fazer? Rafael sentiu a pressão crescendo ao seu redor. Ele precisava decidir. Voltar-se para Marta e o bebê ou confrontar Silas e seu jogo traiçoeiro. Mas no momento de incerteza, tudo em sua vida se desmoronava diante dele. O ar estava pesado com decisões não tomadas. E então, antes que pudesse se mover, o jato de uma moto cortou a cena e uma figura surgiu, toda de preto, passando como um relâmpago. A multidão gritou e os olhares se voltaram. Rafael ficou paralisado, o coração disparado, enquanto a verdade começava a se revelar. Silas, pare! Gritou a nova figura, e Rafael a reconheceu. Era Ana, uma amiga de longas datas, e uma chave que ele nunca pensou que teria. Você não é quem deveria estar aqui! Silas começou, mas Ana interrompeu, seu olhar fixo no bebê. Os segredos que você guardou precisam vir à tona. Chega de mentiras, é hora de enfrentar as consequências. Até então, Rafael não sabia que precisava dela. A presença de Ana trouxe com ela uma onda de esperança e a promessa de respostas. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão estourou perto de onde estavam. O chão tremeu e as pessoas gritaram. O caos reinou. Rafael se lançou para proteger Marta, mas o impacto da explosão levantou poeira e fragmentos pelo ar. Ele cobriu a cabeça com os braços, e quando os olhos se ajustaram, tudo parecia lento, as vozes distantes. Quando a poeira assentou, ele viu a figura de Silas, agora caída, sua expressão de raiva se transformando em desespero. Ana não estava mais ao seu lado. Ela havia desaparecido no meio do tumulto. Silas, ele murmurou, percebendo que o homem que havia ameaçado sua vida estava agora em perigo. Rafael, o bebê! Marta gritou. E ao olhar para o chão, viu que a criança estava longe, em braços desconhecidos. Uma mulher da multidão havia aparecido como uma sombra, segurando o bebê em segurança. Os olhos dela eram frios, calculistas. Esse trabalho é meu agora, ela disse, antes de correr para a saída. No instante, o peito de Rafael se encheu de desespero. O que estava acontecendo? Ele havia perdido tudo em um instante. O bebê, a verdade, tudo desaparecia em um turbilhão de fumaça. E gritos. Com o coração disparado, ele sentiu que o tempo estava se esgotando. Não! Sussurrou, sua mente em um turbilhão. Ele não podia deixar isso acabar assim. Precisava de respostas. Precisa encontrar o bebê. Mas enquanto tentava se mover, as feridas da verdade se aprofundavam e o choque da realidade que ele nunca esperou devastava seu ser. Quem era agora nesse novo jogo? Ele estava cercado por traições, mentiras e uma nova realidade que se revelava a cada segundo. Mata! Ele gritou. Mas o eco do seu chamado se perdeu no pânico. Mais do que nunca, as linhas entre amigos e inimigos se misturavam. O que viria a seguir?
Uma nova jornada estava à espreita. E se o bebê fosse a chave para algo que ele ainda não compreendia? O que a vida guardava para ele quando a poeira assentou? A única certeza era que ele precisaria entender o que realmente estava em jogo antes que fosse tarde demais. O chão sob os pés de Rafael parecia desmoronar. O tiro ecoava na sua mente e a multidão em pânico desaparecia. Tudo o que importava agora era Marta, seu rosto pálido, os olhos cheios de dor. "Rafael, cuide dele!" sussurrou, desabando no chão, a fragilidade daquela frase cortando seu coração. Antes que ele pudesse processar a gravidade da situação, algo incrível aconteceu. Um grito cortou a confusão. Não foi um grito qualquer, era o grito de uma mulher, agudo e cheio de terror. Todos pararam, os olhares voltados para a origem do som. Era Clara, a mulher que tinha aparecido de repente, com o bebê. Ela segurava a criança com força, seus olhos arregalados em choque. Ele não é quem você pensa, gritou Clara, a voz trêmula. O bebê, ele não é seu, é do Silas. As palavras dela cortaram o ar, impactando como uma bala. Rafael congelou. O que você quer dizer? Como assim ele não é meu? A multidão murmurou, a tensão se transformando em um silêncio denso. Clara continuou, a voz intensa. Ele é o filho de Silas e de outra mulher. Um experimento. Silas, ele estava tentando criar algo poderoso. Esse bebê, ele não é uma criança normal. Rafael sentiu o mundo desabar à sua volta. Você está mentindo. Esse não é o seu foco agora. Precisava ter cuidado da Marta. Ele se virou, mas Marta estava se contorcendo no chão, a dor estampada em seu rosto. Não, ele é um projeto! Clara exclamou, a agonia na sua expressão claramente visível. Silas estava atrás de um poder maior. Você precisa entender. O bebê é uma chave que pode abrir portas que você não imagina. Ele é parte de algo, parte de um plano maligno. Rafael se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Tudo o que pensou que sabia sobre a criança estava se desfazendo diante dele. Ele olhou para Marta, seu coração quebrando ao ver a dor em seu rosto. Marta, você sabia disso? Ela olhou para ele, suas palavras falhando enquanto tentava respirar. Não, eu não sabia, mas a verdade precisa vir à tona. Rafael, ele é nosso, mas Silas fez algo terrível. Ouvindo isso, a figura de Silas desapareceu na multidão, em meio ao caos, as promessas dele de poder e controle agora parecendo apenas uma tática manipuladora. Amaldiçoando a própria ingenuidade, Rafael se virou novamente para Clara, a urgência crescendo. Como você sabe disso? O que mais você não está me dizendo? Porque eu era parte do plano. O desespero se confirmou em seu olhar. Silas me usou. Ele prometeu que tudo o que fizéssemos resultaria em algo grandioso. Mas não pode ser assim. Eu escapei para impedir que vocês ficassem presos na teia dele. Mas ele não vai parar. O calor da revelação atingiu Rafael como uma onda avassaladora. O bebê, a criança em suas mãos, era o alvo de toda aquela violência e intriga. O peso da responsabilidade apertava seu peito. Ele virou-se para Marta novamente. O que vamos fazer? Precisamos protegê-lo! Nesse exato momento, um grito rasgou a escuridão e todos se viraram. Silas, com um olhar enraivecido, havia retornado. Você vai se arrepender de tudo isso! Ele brandiu uma arma, seus olhos gélidos. O domínio e o poder eram meus, e eu não vou deixar que você estrague tudo. Rafael se lançou na frente de Marta, o coração batendo forte. Silas, não! O que você vai fazer? Mas a tensão estava ao máximo, e o caos havia voltado a reinar. Rafael estava prestes a perder tudo.
A verdade mais devastadora estava prestes a ser revelada, e Silas, em sua fúria, se tornou uma força fora de controle. O que ele estava prestes a fazer? O tempo parecia desacelerar, e em meio ao tumulto, uma nova pergunta ecoava em sua mente. Se Clara estava certa e o bebê era parte de um projeto maligno, quem mais poderia se envolver nesse plano? O cenário estava prestes a explodir, e Rafael sabia que as consequências de sua próxima ação seriam mais do que ele poderia suportar. O chão sob os pés de Rafael parecia desmoronar. O tiro ecoava na sua mente, e a multidão em pânico desaparecia. Tudo o que importava agora era Marta, seu rosto pálido, os olhos cheios de dor. Rafael, cuide dele, sussurrou, desabando no chão, a fragilidade daquela frase cortando seu coração. Antes que ele pudesse processar a gravidade da situação, algo incrível aconteceu. Um grito cortou a confusão. Não foi um grito qualquer. Era o grito de uma mulher, agudo e cheio de terror. Todos pararam, os olhares voltados para a origem do som. Era Clara, a mulher que tinha aparecido de repente. Com o bebê! Ele não é quem você pensa, gritou Clara, a voz trêmula. O bebê, ele não é seu, é do Silas. As palavras dela cortaram o ar, impactando como uma bala. Rafael congelou. O que você quer dizer? Como assim? Ele não é meu? A multidão murmurou, a tensão se transformando em um silêncio denso. Clara continuou, a voz intensa. Ele é o filho de Silas e de outra mulher. Um experimento. Silas, ele estava tentando criar algo poderoso. Esse bebê, ele não é uma criança normal. Rafael sentiu o mundo desabar à sua volta. Você está mentindo? Esse não é o seu foco agora. Precisava ter cuidado da Marta. Ele se virou, mas Marta estava se contorcendo no chão, a dor estampada em seu rosto. Não! Ele é um projeto! Clara exclamou, a agonia na sua expressão claramente visível. Silas estava atrás de um poder maior. Você precisa entender. O bebê é uma chave que pode abrir portas que você não imagina. Ele é parte de algo. Parte de um plano maligno. Rafael se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O bebê, a criança em suas mãos, era o alvo de toda aquela violência e intriga. O peso da responsabilidade apertava seu peito. Ele virou-se para Marta novamente. O que vamos fazer? Precisamos protegê-lo. Nesse exato momento, um grito rasgou a escuridão e todos se viraram. Silas, com o olhar enraivecido, havia retornado. Você vai se arrepender de tudo isso. Ele brandia uma arma, seus olhos gélidos. O domínio e o poder eram meus, e eu não vou deixar que você estrague tudo. Rafael se lançou na frente de Marta, o coração batendo forte. Silas, não! O que você vai fazer? Mas a tensão estava ao máximo, e o caos havia voltado a reinar. Rafael estava prestes a perder tudo. A verdade mais devastadora estava prestes a ser revelada. E Silas, em sua fúria, se tornou uma força fora de controle. Então, antes que pudesse se mover, algo absurdo aconteceu. Clara, com uma força inesperada, avançou em direção a Silas. Você não pode fazer isso, Silas. Não a ele. Não ao nosso filho. As palavras dela foram como um punho na cara de Rafael. O que ela disse fez o tempo parar. Nosso filho? Rafael repetiu, a incredulidade em sua voz. Clara estava escondendo algo muito maior do que uma simples revelação sobre o bebê. Ele olhou para ela, tentando entender. O que você está dizendo, Clara? Ele é seu, Clara gritou de volta, os olhos cheios de lágrimas. Esse bebê, ele é seu filho. Silas me forçou a escondê-lo. O peso da verdade se instalou no ar, e Rafael sentiu sua mente girar. Ele olhou para Marta, em busca de qualquer sinal que confirmasse o que acabou de ouvir. Mas o desespero em seu olhar só fez a confusão aumentar. Silas,
O que está acontecendo aqui? Como isso é possível? Sim. Rafael, Silas riu, um riso maníaco. Você é apenas um peão em um jogo muito maior. E esse bebê? Ele é a peça que vai colocar você sob meu controle. Marta se agitou no chão, lutando contra a dor. Você não pode usar nosso filho assim, Silas. Seu grito de fúria ecoou no ar, mas Rafael estava paralisado. Um caos de emoções e dúvidas assolando. Rafael olhou para Clara, a raiva e a dor em seu olhar, o mundo desmoronando à sua volta. Ele estava preso entre duas mulheres que, de uma forma inimaginável, estavam ligadas a ele de uma maneira profunda e complexa. Ele não sabia se ficaria com Marta, sua verdadeira conexão, ou se devia abraçar o que Clara estava revelando. O clima quente e pesado parecia prestes a explodir, e Rafael estava sem saber como se mover. Com tudo prestes a mudar, a única certeza era que sua vida como conhecia havia acabado. Mas o que ele faria agora? O que aconteceria se Silas realmente tivesse o controle sobre o destino da criança? O que estava escondido nas sombras, esperando para ser revelado? O futuro dele parecia emaranhado em segredos e mentiras, enquanto a verdade girava a cada segundo, deixando-o em um estado de choque irreversível. Silas encarou Rafael com ódio nos olhos. Você não vai escapar disso! Ele levantou a arma, e o tempo pareceu parar. O coração de Rafael pulava no peito, uma batida frenética. Marta, fraca no chão, segurava o bebê contra o peito, um ato de coragem em meio ao terror. Silas, pense bem! Clara gritou, tentando interceder. Esse bebê não é uma arma, pare com isso! O desespero na voz dela era palpável, mas o homem parecia cego pela raiva. Rafael viu a expressão determinante de Marta. Eu não deixarei que você machuque o nosso filho! Um grito carregado de amor e dor. Ela lutava para se erguer, o instinto materno superando seu sofrimento. O caos irrompeu. A multidão estava em alvoroço, gritos ecoando nas ruas, enquanto tudo parecia prestes a desmoronar. Rafael sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Ele precisava agir. Silas! Gritou. Você não precisa fazer isso. Podemos resolver de outra forma. Um riso cruel escapou dos lábios de Silas. Resolver? Você não entende, Rafael. O poder está em suas mãos. E em um movimento rápido, como um relâmpago, Rafael se lançou na direção de Silas, decidido a desarmá-lo. A arma disparou e o mundo parou novamente. Então um grito surge. O bebê começou a chorar. Um som puro e inocente que cortou a tensão no ar. Marta gritou, e a força nas palavras dela fez Silas hesitar. Veja o que você está fazendo. Existe amor aqui e você não pode acabar com isso. O desespero e a vulnerabilidade na voz dela atingiram a todos. Rafael percebeu a fragilidade da vida, a interconexão que os unia. Silas hesitou um momento, a raiva misturada ao medo. Calem-se, eu tenho o controle. Mas a frase soou vazia. O desespero nas palavras dele não colou. O amor de Marta pela criança ressonava mais forte. E o que era Silas sem seu poder? A cena tomou seu tempo. Rafael avançou. Ele agarrou o braço de Silas, esforçando-se para desviar a arma. O golpe final foi quando Clara deu um passo à frente. Você não precisa viver assim. Libere o ódio, Silas. A tensão estourou. Silas, cercado por um momento de dúvida, finalmente liberou a arma, que caiu ao chão, ecoando com um som metálico. O momento foi como um alívio indescritível. Rafael respirou fundo. A batalha estava apenas começando, mas a vitória tinha um novo sabor. Marta, apesar da fraqueza, manteve firme o bebê contra o peito. É hora de você sair da nossa vida. Silas, chega! Você não vai me separar deles. A determinação dela iluminou o ambiente.
Os rostos da multidão voltaram um misto de surpresa e apoio. Os murmúrios aumentaram em intensidade, como um coro de esperança. Clara, agora livre da manipulação, uniu-se a Marta. Estamos juntas! Com um olhar furioso, Silas recuou lentamente, o orgulho ferido. Vocês vão se arrepender disso! E sumiu na multidão, seus ecos perdendo-se entre as vozes esperançadas. Rafael se virou para Marta, seus olhos cheios de emoção. Nós conseguimos, juntos! Ele sentiu um nó se desfazer no peito. O amor havia triunfado sobre o medo. Obrigada por não desistir de nós, ela disse, um sorriso frágil iluminando seu rosto. Aquela conexão, aquela luta, havia moldado algo novo entre eles. O futuro ainda era incerto, mas eles estavam juntos. A multidão se dispersou, deixando só os sussurros e respirações ofegantes. Clara olhou para eles, um misto de aprovação e alívio. Ainda temos muito a discutir, mas hoje nós vencemos. Rafael segurou a mão de Marta, sentindo como se juntos pudessem enfrentar qualquer desafio que viesse. O bebê, a chave para tudo, parecia tão seguro em seus braços. Um novo começo. Aquela noite se tornaria um marco. E enquanto as luzes da cidade piscavam ao longe, uma nova esperança pairava no ar. Eles iriam reconstruir, com amor, cura e verdade. Agora, antes de terminar, preciso que você faça algo urgentemente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Não se esqueça de inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.